Então vamos fazer ao mesmo tempo fazer duas coisas aqui. Ilustrar um problema que eu identifiquei nos trabalhos e tentar fazer o que... Eu esqueci o nome de quem falou. Mas que foi pedido aí de fazer exercício. Vou fazer aqui, eu sei que não foi exatamente isso que foi pedido, mas já é algo próximo, né? Então deixa eu fazer aqui, ó. Então vamos imprimir aqui. Eu vou criar dois números, ó. Criar o número A. Sim, duas variáveis numéricas do tipo inteiro. Então A é o 4 e o B é o 12. Ah, estou escrevendo errado. E o 12. E vou criar um outro aqui, porque eu acho que eu vou precisar. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar imprimir os números do A até o B. Do 4 até o 12. Tá? Então, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, vamos pensar primeiro da forma que seria a forma mais intuitiva, talvez, mais direta, mas não a mais eficiente. Eu supondo que eu lembre que printf é para imprimir na tela. Então eu vou fazer, ó, printf, e o que eu quero imprimir na tela? Eu vou imprimir na tela um número. Então eu vou colocar aqui, ó, %d. Ponto e vírgula. Tá? Aí eu vou imprimir que número? Eu vou imprimir o A, por exemplo. Eu vou fazer assim. Ó. Não vou mexer com o A e o B, não. Vou fazer assim, ó. Vou fazer o I recebe o valor de A. Aí eu vou imprimir o I. Então, se eu imprimir isso daqui, o que vai acontecer? Ó, tô rodando ele aqui. Ele imprimiu 4. Estão vendo aqui, debaixo do cursor? 4, porque era o valor de A. Beleza, imprimiu 4. Então agora eu tenho que imprimir o 5. Então eu vou fazer, ó, o I recebe I mais 1. O I era 4, agora ele está com 5. Então, vou imprimir de novo. Então vou imprimir o 5. Só que eu quero imprimir... Ops. Vou imprimir o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Porque, ó, o I começou com 4 e foi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se ele vai executar direitinho. Primeira coisa. Que número é esse que está impresso aqui na tela? Vocês estão vendo lá o númerozinho que apareceu? Ou ele está pequeno demais? Duas pessoas falaram... Um pouco borrado. Ai. Deixa eu tentar aumentar o zoom aqui. Melhor assim? Então tá. Então deixa eu... Então eu vou executar aqui. Aqui, ó. Esse número aqui. Eu estava tentando imprimir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Isso, sim. De onde eu aprendi matemática, isso daqui é... Deixa eu ver. 456 milhões, 789 mil... Não, 456 bilhões, 789 milhões, 101 mil, 112. Isso não é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Eu entendo que está aqui, mas esse não é o número. Eu entendo porque eu sei o que vocês estão querendo fazer. Mas o usuário que está utilizando, ele não vai... Sim, ele não é obrigado a ter essa boa vontade. Ah, e o que eu resolvo? Simples. Quando a gente vai escrever uma sequência de números, o que a gente faz? A gente separa esses números de alguma forma, que seja com espaço, com uma vírgula. Então, se eu colocar uma vírgula entre... Ups. Poxa, estou escrevendo errado. Aqui. Uma vírgula aqui no meio. Aí ele vai funcionar. Agora sim, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora sim, eu tenho uma sequência de números. Eu não tenho um número na casa do bilhão. Eu estou falando isso porque, além da questão do utilização de como escrever aqui, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais nele, teve grupos que imprimiram a sequência sim. E para mim, ou a pessoa não testou para ver que o número ficou colado e no fundo não era o número, era um... Sei lá, ele não estava escrevendo 456, ele estava escrevendo 456. Ou a pessoa... Ah, isso tá bom. Eu, sei lá, não me importo o suficiente para deixar aquilo minimamente inteligível para quem estiver lendo. E em programação, isso é importante. Lógico que existem diferentes níveis que a gente pode dar de importância para isso. Mas a nossa informação, o dado que a gente gera, ele só tem utilidade se o usuário conseguir entender o significado daquele dado. Então, parte do nosso trabalho é fazer com que o usuário entenda o que a gente gerou. Lógico que aqui... Oi. Sim, nos slides que eu introduzi, tanto programação quanto printf, eu pedi para fazer isso. Inclusive, um dos exercícios, uma das atividades da lista de exercícios que eu pedi foi para que vocês criassem um programa que escrevesse o nome de vocês. E a habilidade é a mesma. Se eu quisesse escrever aqui %d Paulo, vai aparecer aqui na hora que eu... Ah, o negócio está lerdando aqui. Assim que o meu computador responder, ele vai mostrar aqui. Tá? Só um momentinho, meu computador está... Aí ele vai executar. Assim que ele decidir executar, vai lá. Olha lá, apareceu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Paulo. Por quê? Porque eu mandei ele escrever isso, depois do número escrever Paulo. Então, o que eu mandar ele escrever aqui, ele vai escrever. Esse é o printf. Então, se eu quero que ele escreva depois do número um espaço, então depois do número eu ponho um espaço e ele vai imprimir um espaço. Na aula síncrona passada ou na retrasada, alguém falou que estava com dúvida do que era o contrabarra N. Na aula síncrona,
eu tirei essa dúvida e dei esse exemplo. Então, que eu falei assim, ó, igual aqui, eu terminei de escrever aqueles 3 pontinhos vermelhos ficaram à direita do 12. Eles não ficaram embaixo dos outros dois 3 pontinhos vermelhos que estavam ali. Se eu quiser, eu tenho que mandar ele pular a linha. Como que é o pular a linha? É o contrabarra N, porque tinha algumas pessoas que não estavam entendendo o que era o contrabarra N. Então, o contrabarra N, agora, ele fez ele pular a linha. Se eu quisesse, ao invés de aparecer um número em cada linha, vários números, um após o outro, eu quisesse os números, cada um numa linha, eu uso o contrabarra N, que é esse para pular a linha. Deixa eu colocar aqui. Foram todos? Foram. Agora eu vou rodar aqui. Apareceu um em cada linha. Por quê? Eu mandei imprimir o número, pula a linha. Imprimir o número, pula a linha. Então, essa habilidade eu mostrei lá, sei lá, eu acho que é 2 aulas síncronas atrás. E uma coisa, eu não vou, sim, explicar para vocês do tipo, você pode escrever aqui contrabarra N. Você pode escrever aqui também vírgula. Você pode escrever aqui também ponto e vírgula. Não, vocês têm que entender o mecanismo e utilizar o mecanismo. Então, o que eu escrever aqui vai aparecer? Então, se for ponto e vírgula, sei lá o que, asterisco, ele vai aparecer lá também? Vai. Então, eu não vou mostrar alternativa por alternativa. Eu estou mostrando para vocês as regras, alguns exemplos para vocês entenderem as regras, e vocês têm que usar a regra para fazer o que vocês precisam que seja feito. Se você precisa que seja pulado linha, pula linha. Se você precisa que dê um espaço, dê um espaço. Se você precisa uma vírgula, dê uma vírgula. Eu não vou falar para vocês o que vocês precisam no detalhe. Eu vou falar para vocês o que o programa precisa fazer de forma geral. A forma que você vai fazer um por um é você que tem que fazer. E isso que é programar. Programar é isso. Como que eu uso as minhas pecinhas pequenininhas que eu tenho para fazer aquilo que ele pediu para eu fazer? É que nem brincar de Lego. Você tem as peças pequenas e tem uma figura para montar. Ninguém vai falar, você pode botar essa figura aqui. Você tem que entender que aquela figura ali vai funcionar para o seu boneco. Tá? Se bem que o Lego tem o manualzinho que põe passo a passo. Mas é um Lego, depois que você já perdeu o manual, tem uma montoeira de peça e quer criar alguma coisa nova. É esse tipo de Lego. Tá? Então, sim, eu tenho a minha consciência tranquila porque isso daqui eu expliquei numa aula assíncrona, dei um exercício que era especificamente para desenvolver essa habilidade e nas uma ou 2 aulas passadas, eu não lembro, eu dei esse exemplo aqui. Então, sim, não há problema nenhum de eu dar esse exemplo de novo. Mas só estou falando que sim, eu tratei desse ponto e não foi só uma vez. Mas se continuarem com dúvida, podem pedir de novo. Inclusive está no meu itemzinho aqui, alguém que estava com dúvida na diferença do percent 3.1f em relação com o contrabarra N. Se a gente conseguir cobrir tudo o que eu queria falar nessa aula, eu chego nesse ponto também e tiro essa dúvida. Tá? Ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de explorar nesse nosso exemplo aqui. Então tá, eu imprimi do 4 ao 12 aqui, certo? Mas e se agora eu não quero imprimir do 4 ao 12? Eu quero imprimir do 6 ao 12. Tá? Então, o meu A é 6 e o B é 12. Esse programa vai fazer o que eu quero? Alguém tem algum palpite? Vai dar algum erro, alguma coisa? Que comportamento vocês esperam nesse programa?
Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu executar para ver o que vai acontecer. Mas ele vai começar do 6? Vai? Então vamos ver. Ó, rodei. Ele começou do 6 e foi até o 14, não foi até o 12. Por que ele foi até o 14? Alguém? Sim, sim. Sim, eu sei que você percebe, mas a resposta não foi essa. Ele não foi até o 14 porque ele começou do 6. Ele foi até o 14 porque eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 printfs. E a cada printf eu somava 1. Ao começar do 6, eu terminei no 14. Foi por isso. Então, se eu começar no 10... Ao começar do 10, ele vai até o 18. Por quê? Porque eu tenho 9 printfs. Então, eu imprimi o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Então, eu imprimi 9 vezes. Então, eu imprimi 9 números. Foi isso que aconteceu. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Se eu quiser imprimir do 4 ao 12, eu vou ter que imprimir 9 vezes. Porque do 4 até o 12, incluindo o 4 e o 12, eu tenho 9 números. Mas se eu quiser imprimir do 5 até o 12, eu não vou ter 9 números, eu tenho 8. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer 8 printfs. Então o que eu faço? Eu venho no programa e arranco um daqui? Sim, funciona. Ó, arranquei um. Agora ele foi do 5 ao 12. Mas é isso que eu quero fazer? Sim, a cada vez que o usuário alterar o número que ele quer que eu faça a conta, eu tenho que abrir o programa e mudar o programa? Isso não funciona. Imagina que cada vez que você vai usar a calculadora do seu Windows, você digita um número, aí você tem que digitar o número, abrir o código-fonte da calculadora, alterar o código dela, compilar para ir depois fazer a conta. Isso não funcionaria. Isso nunca funcionou na programação, na computação, e não seria agora que ia funcionar. Então a gente tem que fazer um jeito para ele executar o printf a quantidade de vezes que eu preciso, dependendo dos números que eu tenho. E nós temos um comando que faz isso. Esse comando é o for. O for faz exatamente isso. Então, eu vou fazer o for. O que o for faz? Ele faz eu executar esse trecho de código aqui uma certa quantidade de vezes. Aí eu tenho que me perguntar, qual é o código que eu quero executar uma certa quantidade de vezes? No meu caso agora, é o printf. Eu quero executar este printf uma certa quantidade de vezes. Beleza. Então, esse é o cara que eu quero executar. E agora eu só tenho que falar para o meu for quantas vezes eu quero que ele execute. Aí vem a questão, como eu falo para o for quantas vezes eu quero que ele execute? Eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 espaços. Eu vou ter que falar para ele, você vai pegar uma variável, que eu já separei aqui, ela sair. Você vai começar com ela em um determinado valor. No caso aqui, eu vou começar no A. Então, você vai começar com o I valendo A. E você vai contar até quando? Você vai continuar contando enquanto esse A for menor ou igual que 12. O A não, desculpa, porque o A não vai mudar. Quem vai mudar é o meu I. Enquanto esse I for menor ou igual que 12. E a cada vez que você fizer, a cada vez que eu dava o printf, o que eu fazia logo em seguida? Alguém lembra? Adicionava 1. É isso que eu vou fazer aqui. Eu posso fazer assim, I igual a I mais 1, que era que nem eu estava fazendo lá, certo?
Mas eu posso fazer assim também, que fica mais simples e é mais elegante também. E mais, que faz a mesma coisa. Tá? E o que vai acontecer? Ah, e aqui eu botei 12, mas foi orelhada minha. Eu não tinha que ter colocado 12, eu tinha que ter colocado B. Por quê? Quando eu mudar o valor de B, muda esse daqui também. Se eu botasse 12, ia ser sempre 12. Tá? Aí eu vou fazer, ó. Foi até o 12, certo? Do 5 ao 12. E se eu quiser que seja do 4 ao 12? Eu mudo aqui. Vai ser do 4 ao 12. E se eu quiser que vá do 10 ao 12? Do 10 ao 12, eu vou executar. Ele vai do 10 ao 12. Ele está fazendo baseado nessa contagem. Por quê? Ele começa aqui com o i valendo 10. Aí ele pergunta, o i é menor do que o b? O i está valendo 10, o b é 12. Então, 10 é menor do que 12. Sim, então ele entra aqui e executa esse cara imprimindo o valor de i. O i vale 10 naquele momento. Aí ele volta, no que ele volta, ele imprime mais, ele faz o i valer mais 1. Então agora o i vale 11. Aí ele vai perguntar, o i é menor do que o b? 11 é menor do que 12. Sim. Então ele entra de novo e imprime o valor de i, que é 11 agora. Aí ele volta. Quando ele volta, ele soma mais 1 no i. Aí ele vai para 12. Aí ele vai perguntar, o i é menor ou igual que b? Sim, o i é menor ou igual que b, porque 12 é igual a 12. 12 é menor ou igual a 12. Então ele entra de novo e imprime o 12. Aí ele volta para cá. Quando ele volta para cá, ele soma mais 1. Então, aí o i está valendo 13. Aí ele vai perguntar, o i é menor ou igual que b? Sim, não. Quer dizer, o i não é menor ou igual que b, porque o i é 13 e o b é 12. 13 não é menor do que 12. Então ele não entra aqui de novo, ele sai e segue. Ele vai fazer o que tiver depois. Aqui depois é o fim do programa. Por isso que ele para. Então quando eu mudo esse cara aqui, esses valores aqui, ó, eu estou falando quantas vezes eu estou falando em qual valor você vai começar, até onde você vai fazer e de quanto em quanto você vai aumentar um determinado valor. Com isso, eu estou falando quantas vezes eu quero que você execute aquele comando. Tá? Então, isso daqui esse for era o núcleo do que eu queria na atividade do exercício de vocês. Tinha mais uma coisinha a mais, porque você tinha que colocar um printf, uns scanf aqui e alguns detalhes. Mas esse daqui era o núcleo, que era que eu estava querendo medir se vocês sabiam montar um for. É isso. Era isso que eu estava avaliando ali, se vocês conseguiam montar um for. Um for recebendo os valores, sim, valores diferentes, para saber se vocês estavam entendendo mesmo, não só indo de 1 até tanto. Tá? Então esse daqui é uma coisa. Aí outro detalhezinho, que já vou aproveitar que nós estamos aqui. Eu posso escrever esse carinha aqui desse jeito, ou eu posso escrever desse jeito. Então eu posso falar pro i começar do A e ir e executar enquanto o i for menor ou igual que b, ou enquanto o i for menor do que b mais 1. Vai dar no mesmo, não é? Porque quando ele for menor ou igual que 12, ele vai ser menor do que 13. Então, deu na mesma. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que algumas pessoas entenderam o for, mais ou menos, mas estão com insegurança no significado dessas coisas. Estão meio que escrevendo na regra, é sempre tanto em tal lugar. E a gente só vai quebrar isso quando a gente entender exatamente como que funciona esse mecanismo. Tá? Então vocês têm que entender isso daqui, porque quando a gente for lidar com vetor e matriz, se a gente não entender, a gente começa a se enrolar. Tá? Então, vamos supor que eu quero que esse cara aqui, ó. Não, eu vou ter que fazer um outro exemplo. Tá, eu vou fazer o outro exemplo com
com o problema do percent 4.1f. Tá? Então, por enquanto, só nesse caso aqui, entenderam o que eu quis dizer aqui? Tá. Sim. Sim, sim. Tá. Uhum. Ah, isso. Obrigado, obrigado. Eu ia falar isso, eu já estava esquecendo. Obrigado por lembrar. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou botar ó, 12, 10. Era exatamente isso. O que vai acontecer aqui? Eu vou até mudar aqui, ó, tá? Vou mudar porque vai que vocês suspeitam que é isso daqui, tá? Vou botar do jeito que estava antes, que funcionou. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado que vai ser mostrado aqui do lado? Ninguém? Vai mostrar só o 12? Vou executar aqui. Não fez nada. Por que ele não fez nada? Vamos tentar entender. Ó, ele começa aqui. Ele vem, o A vale 12, o B vale 10. Beleza. Criei um I, aí vem aqui no for. O I recebe A. Quanto que é o A? 12. Então o I está valendo 12. Certo? Aí ele vai fazer, enquanto o I for menor ou igual que 10. Então o I vale 12. Enquanto o I for menor ou igual que B. O B vale 10 e o I vale 12. Aí eu vou perguntar, o 12 é menor ou igual que 10? Sim? Não? O 12, não. Aqui, ó. É maior, isso. Então o I está valendo 12, porque ele começou recebendo A, que é 12. E o B vale 10. Então, quando eu estou perguntando o I é menor ou igual que B, eu estou perguntando 12 é menor ou igual que 10? A resposta para isso é não, certo? Se é não, ele não entra no for. Ele não executa isso daqui e segue adiante. Então ele não vai executar isso nenhuma vez. Por isso que eu falei que eu que no enunciado eu estava falando, imprimir do menor até o maior. Porque a pessoa vai digitar para você. Você não tem garantia de que a pessoa vai digitar o menor primeiro e depois o maior. Você vai ter que se virar para ou descobrir quem é o menor e quem é o maior e pedir para isso daqui ser feito na ordem correta, ou dar um jeito disso ser executado independente de ser o menor ou o maior. Tá? As duas estratégias são válidas. Eu tenho a minha preferência, né? Mas nenhuma estratégia como eu não pedi que estratégia eu queria que vocês utilizassem, eu não iria usar de demérito nenhum com nenhuma das estratégias. Então o que vocês podem fazer? Se esse funciona para o crescente, mas para o decrescente ele não faz nada, o que eu posso fazer? Eu posso usar isso ao meu favor. Eu posso fazer assim, ó. Então tá, esse daqui não tá fazendo nada agora, do 12 até o 10. Mas se eu pedir para ele começar então no B e ir até o A, nesse daqui, então esse no primeiro não vai fazer nada, mas no segundo vai fazer certinho, porque o segundo é o inverso do primeiro. Será que vai fazer? Ó? Fez. Porque no primeiro ele não imprimiu nada, no segundo ele imprimiu tudo. Eu vou até fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer esse assim e esse assim, ó. Só para vocês mostrarem, ó. No primeiro ele tem um tracinho embaixo antes do número, no segundo ele tem um ponto. Olha lá, ele imprimiu o do segundo,
Se eu mudar aqui, ó, 10, 12, ele vai imprimir o do primeiro. O do segundo não está imprimindo nada, porque ele está começando do 12 e indo até o 10. Ele já está acima, então ele para. Não. Isso daí é uma outra estratégia. Ao invés de eu fazer... Porque isso daqui tem um nome técnico para isso que eu estou fazendo. Se chama gambiarra. É isso que a gente está fazendo. Mas é uma gambiarra que ninguém vai ver. Então, se ninguém vê uma gambiarra, ela é uma gambiarra? Né? Existem linhas da filosofia que estudam isso. Se uma gambiarra que ninguém vê é uma gambiarra. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer int menor, maior. Vou criar duas variáveis aqui. Aí eu vou fazer, ó. Vou fazer assim, ó. Se o A for menor do que B, o que eu vou fazer? Ó? Se o A é menor do que o B, então o menor é o A. E o maior é o B. Recebe o B. Se não, se for o contrário, então o menor é o B e o maior é o A. E aqui eu vou fazer ele começar no menor. Agora eu já sei quem é o menor. Ele está armazenado na variável menor. E ir até o maior. Nove, 10, 11, 12. E se eu inverter aqui, ó? Se eu digitar primeiro o 12, depois o 10. Funciona do mesmo jeito. Não existe só uma forma de fazer essas coisas. Existem mais. Eu estou mostrando duas, podem ter outras. Tá? Aí, mais uma vantagem. A gente começou aqui imprimindo os números, colocando vários printfs. Aí vocês lembram que nós começamos colocando vírgula e espaço entre os números. E depois eu botei contrabarra N. Quando eu fui mudar para contrabarra N, o que eu tive que fazer? Eu tive que botar esse contrabarra N em todos os meus printfs. Quando eu estou fazendo assim, repetindo um comando várias vezes e eu tenho que alterar alguma coisa naquele comando, eu vou ter esse problema, vou ter que alterar em todos eles. Quando eu faço for, como eu vou executar esse comando, esse comando várias vezes, se eu alterar ele aqui em um ponto, ele vai ser alterado em todas as vezes. Então, se eu quiser voltar para colocar vírgula entre os números, basta eu fazer isso nesse printf. Que pronto. Todos os printfs vão ter sido mudados. E se eu começar aqui, ó, do 4 até o 12, ele vai fazer isso do 4 até o 12, colocando vírgulas. Então, por isso que o for é importante. Além de que o programa fica menor, né? Então, se eu consigo fazer a mesma coisa com menos código, isso é mais eficiente. Entendido? Beleza? Então tá. Então vamos ver. Um outro detalhe. Que eu percebi, eu acho que 2 trabalhos já fizeram isso. E, sim, esse caso possivelmente foi falha minha, porque eu imaginei que isso não seria um problema. Isso já eu vou me chamar de velho, mas é verdade, isso pode ser uma questão geracional. Alguns trabalhos vieram com variáveis assim, por exemplo, criaram uma variável, deixa eu manter essa daqui, criaram uma variável assim, ó. Uma variável chamada número. O problema não é a variável ser chamada número. O problema é o nome da variável ter uma letra acentuada. Isso não pode.
Eu sei que eu não falei que isso não podia. Por quê? Porque para mim era óbvio, por conta de questões geracionais, normalmente. Né? Mas não pode. Por que, que não pode? Porque letras acentuadas não é uma coisa trivial em computação. Isso é um código avançado, que hoje em dia os programas têm como resolver, mas cada computador tem a sua codificação diferente. E se a gente utilizar uma variável com um, um U acentuado, por exemplo, num computador, pode ser que no outro computador ele não funcione. E isso é péssimo para o programa, porque eu garanto que o programa funciona no meu computador, mas não no do outro. E no nosso caso, o exemplo típico seria o computador do aluno e o computador do professor. Então, para evitar esses problemas, não põe acento. Põe as letras normais, sem acento. No nossa aula, eu falei que não podia começar com número, né? Com dígito de número. Tipo, assim, não poderia. Mas o acento eu não falei, mas não pode começar com acento. Diga. Depende, sim, depende novamente daquela codificação avançada que eu falei, que é uma configuração do computador. Mas hoje em dia a maioria funciona. Se ele não funcionar, o que vai acontecer é que ele vai imprimir um caractere louco, o que não vai fazer o seu programa parar de funcionar. Pode acontecer dele ficar feio na tela, mas parar de funcionar não. Mas esse daqui, botar um número com letra, com acento, com acento no U, pode fazer ele parar de funcionar, o que é mais grave. Tá? Então, se tiver a questão do apego, tá sem acento, eu reluto de escrever palavras que eu sei que são acentuadas sem acento, tudo bem. No nome de variável, faça um esforço, né, coloque o toque de lado e deixe sem acento. Na hora do printf, tudo bem, põe aqui, ó, número e toca o barco. Não vai matar ninguém, o máximo que vai acontecer é aparecer um caractere maluco ali na tela. Vamos ver se aqui ele aparece certinho. Aqui aparece certinho. Mas às vezes ele pode aparecer um número, um quadradinho daquele que, sim, quadradinho vazio no lugar. Mas não vai matar ninguém. Então tá. Beleza. Oi. Isso. Ah, ah. Exatamente, é isso que eu falei. Assim, a codificação desse ambiente que está aqui, ele consegue entender o U com acento no nome da variável como uma coisa. Quando você jogou no Code Blocks, que está num outro computador, você acha que isso daqui que está na tela está rodando no seu computador, mas não está. Está rodando num computador, sabe-se lá onde. Na China, provavelmente. Então, nesse computador da China que está rodando isso, ele entende o U com acento de um jeito. O seu computador rodando Code Blocks entende de outro jeito. Aí, pronto. Aí o problema está feito. Tá? Por isso que os programas que alguns fizeram, talvez você e mais alguns outros alunos fizeram com palavra acentuada como nome de variável, mandou para mim, no meu computador deu erro. Então, para evitar esses problemas, nome de variável e nome de função, que a gente vai aprender logo em seguida, a gente não põe acento. Beleza? Sim? Ah, tá. Então tá.